Olá, bom dia, paz do Senhor. Vamos continuar o nosso plano de leitura, 90 dias, lendo o Novo Testamento. Hoje nós vamos ler Lucas 22 ao 24. Hoje nós vamos terminar mais um livro. Nós vamos terminar o livro de Lucas. Que bênção! Se você estava com dificuldade de ler a palavra, de conseguir ler todo um livro, nós já vamos conseguir terminar o terceiro livro. Já lemos Mateus, já lemos Marcos e estamos indo agora para o final de Lucas. Parabéns e glória a Deus pela tua vida que tem permanecido, tem lido e tem lutado contra a tua carne mesmo e tem vencido a tua carne e tem sido muito abençoado nesse tempo. Hoje, Lucas 22 ao 24 e Provérbios número 11, no nosso 22º dia de leitura. Vamos para cima, meu povo, vamos para cima, dia 26 de janeiro, capítulo 22 de Lucas ao 24 e Provérbios 11. Amém? Se você tiver com a tua Bíblia aí, pega ela. Pai, nós te agradecemos por esse momento. Fala conosco através das Escrituras, fala conosco através da sua voz aqui, saltando sobre o nosso entendimento, Pai. Em nome de Jesus, que esses capítulos de 22 a 24 e Provérbios 11, o Senhor grite dentro de nós aqui, fale latente, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Lucas, capítulo 22. A conspiração para matar Jesus. Começou o povo querendo acabar com o nosso mestre. A festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa, estava se aproximando. E o chefe dos sacerdotes e mestres da lei procuravam um meio para matar Jesus. Todavia, tinha grande receio do povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que fora um dos 12 discípulos. E Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e negociou com eles como lhes poderia entregar Jesus. A proposta muito os satisfez e acordaram em lhe dar dinheiro. Judas aceitou e ficou aguardando uma oportunidade quando a multidão não estivesse ao redor de Jesus para então entregá-lo sem tumulto. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Então Jesus enviou Pedro e João recomendando: ide preparar-nos a Páscoa para que ceiamos juntos. E eles lhe perguntaram: onde desejas que a preparemos? Ao que ele lhes orientou: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem carregando um pote de água. Segue-o até a casa que ele entrar. E comunicareis ao proprietário da casa: o mestre, ele manda indagar-te: aonde é o salão dos hóspedes, no qual poderei cear a Páscoa com os meus discípulos? Então ele lhe mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada, ali fazer os preparativos. E seguindo tudo, encontraram conforme Jesus lhes havia predito e prepararam a Páscoa. Quando chegou o momento, Jesus e seus discípulos se reclinaram à mesa, então ele lhes revelou: tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa, antes da hora do meu sofrimento. Pois eu vos afirmo que não a comerei novamente, até que ela se cumpra no reino de Deus. E havendo pegado um cálice, ele deu graças e ordenou: tomai do cálice e partilhai entre vós. Pois vos declaro que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, havendo dado graças, o partiu, serviu aos seus discípulos, recomendando: isso é o meu corpo oferecido em favor de vós, fazei isso em memória de mim. Da mesma maneira, depois de cear, pegou o cálice, explicando: este cálice significa a nova aliança no meu sangue derramado em vosso benefício. Eis, contudo, que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. Ele está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem certamente vai, conforme o que está prescrito, todavia ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. A partir de então começaram a questionar entre si quem que seria dentre eles o que estava a fazer isso. E surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles deveria ser considerado mais importante. Mas Jesus lhes ponderou: os reis das nações são os senhores delas, e os que exercem autoridade sobre os povos são chamados de benfeitores. Entretanto, vós não sereis assim. Ao contrário, o maior entre vós seja como os mais jovens, e aquele que governa como que serve. Porquanto, quem é o maior? O que está reclinado à mesa ou o que serve? Porventura não é o que está reclinado à mesa?
Contudo, entre vós, eu sou como aquele que serve. Vós sois o que tendes permanecido ao meu lado durante as minhas tribulações. Assim como meu Pai me outorgou um reino, eu o designo a vocês, para que comais e bebais a minha mesa do meu reino, e vos assentareis em tronos para governar as 12 tribos de Israel. Versículo 31. Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como trigo. Eu, entretanto, roguei por ti, para que a tua fé não se esgote. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Mas Pedro replicou: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Contudo, predisse-lhe Jesus: Asseguro-te, Pedro, que antes que o galo cante hoje 3 vezes negarás que me conheces. No versículo 35, em seguida Jesus os inquiriu: Quando eu vos enviei sem bolsa, mochila de viagem e outro par de sandálias, sentistes falta de algo? Ao que eles prontamente replicaram: De nada. Então Jesus os adverte: Agora, porém, quem tem bolsa, pegue-a, assim como a mochila de viagem, e quem não tem espada, venda a própria capa e compre uma. Pois eu vos asseguro que é necessário que se cumpra em mim o que está escrito. E ele foi contado como os transgressores. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. Então os discípulos afirmaram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Mas Jesus lhes exortou: É o bastante. E retirando-se, seguiu como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar, Jesus lhes instruiu: Orai para que não venhais a cair em tentação. Então ele se afastou deles à distância de um tiro de pedra, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, entretanto não seja feita a minha vontade, mas a que tu desejas. Foi então que apareceu-lhe um anjo do céu que o encorajava. E em grande agonia orava ainda mais intensamente, e aconteceu que seu suor se transformou em gotas de sangue caindo sobre a terra. Assim que se levantou da oração e voltou à presença dos discípulos, os encontrou adormecidos, exaustos de tristeza, e exortou-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não venhais a cair em tentação. Enquanto ele ainda falava, chegou uma multidão seguindo a Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Jesus, no entanto, lhe arguiu: Judas, por meio de um ósculo estás traindo o filho do homem? Ao perceberem o que se sucederia, os que estavam com Jesus lhe propuseram: Senhor, devemos atacá-los à espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Contudo, Jesus interveio e ordenou: Deixai-os, basta. E tocando a orelha do homem, ele o curou. Então voltou-se Jesus para o chefe dos sacerdotes, os oficiais da guarda do templo e os líderes do povo que haviam chegado para prendê-lo, e inquiriu-lhes: Viestes contra mim com espadas e varas, como se eu estivesse liderando uma rebelião? Todos os dias eu estive convosco no templo e não estendestes as mãos contra mim, contudo esta é a vossa hora, quando as trevas dominam. Então prenderam a Jesus, o levaram e o fizeram entrar na casa do sumo sacerdote. Pedro, entretanto, o seguia à distância. Versículo 55. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro assentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo e, olhando fixamente em seu rosto, o acusou. Este homem também estava com ele. Contudo, Pedro negou, assegurando-lhe: Mulher, eu não o conheço. Pouco depois o homem também ouviu e afirmou: Tu também és um deles. Mas Pedro o contradisse: Homem, eu não sou. Então, havendo passado cerca de 1 hora, outro homem o identificou. Com toda certeza também este homem estava com ele, porquanto também é galileu. Ao que Pedro exclamou: Homem, não sei do que estás falando. E falava ele ainda quando o galo cantou. E aconteceu que o Senhor, voltando-se para Pedro, e olhou diretamente nos olhos. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe havia predito: Antes que o galo cante hoje, tu me negarás 3 vezes. Então Pedro, retirando-se dali, chorou amargamente. Os homens que haviam detido a Jesus começaram a zombar dele e a espancá-lo. Vendaram seus olhos e escarneciam: Profetiza-nos, quem é que te esbofeteou? E eles dirigiam muitas outras palavras infames, blasfemando.
Logo que o dia clareou, reuniu-se todo o sinédrio, tanto os chefes dos sacerdotes quanto os mestres da lei, e Jesus foi conduzido à presença dos maiores líderes do povo, onde o interrogaram. Se tu és o Cristo, declara-o a nós. Então Jesus lhe respondeu, se vos disser, não acreditareis em mim. Assim como se eu vos questionar, tampouco me atendereis. No entanto, a partir de agora o Filho do Homem estará assentado à direita do poder soberano de Deus. Ao que todos lhe inquiriram, ora, então tu és o Filho de Deus? Então Jesus lhes afirmou, vós dizeis que eu sou. Diante disso exclamaram todos, por que precisamos de mais testemunhas, posto que acabamos de ouvir a confissão da sua própria boca? Capítulo 23. Então todo o conselho dos principais líderes do povo judeu levantou-se e conduziu Jesus a Pilatos. E ali passaram a acusá-lo, alegando, encontramos este homem subvertendo a nossa nação, inclusive proibindo o pagamento de impostos a César e se dizendo o Messias, o rei. Diante disso lhe interrogou Pilatos, és tu rei dos judeus? Replicou-lhe Jesus, de fato é como tu dizes. Então Pilatos declarou o chefe dos sacerdotes e as muitas pessoas reunidas. Não vejo nesse homem motivo algum para acusação. Todavia eles insistiam cada vez mais, exclamando, ele amotina o povo, pregando para toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou até aqui. Ao ouvir isso, Pilatos quis saber se aquele homem era de fato galileu. Ao ser informado que era da jurisdição de Herodes, estando este naqueles dias em Jerusalém, o enviou. Assim que Herodes viu Jesus, expressou grande satisfação, pois havia muito que desejava conhecê-lo. Por ter ouvido falar sobre sua fama, tinha também a expectativa de vê-lo fazer algum sinal. E de muitas maneiras o questionava. Jesus, entretanto, nada lhe respondia. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes, e o acusavam com grande eloquência. Porém Herodes, assim como os seus soldados, acabaram por ridicularizá-lo e zombar dele. Obrigaram-no a vestir-se com uma capa de aparente realeza e o mandaram de volta a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos, que viviam em clima de inimizade, firmaram um pacto de reconciliação. Versículo 13. Então, Pilatos, convocando os chefes dos sacerdotes, todas as demais autoridades judaicas e o povo, ponderou-lhes, entregaste-me este homem como amotinador do povo, todavia, tendo-o interrogado na nossa presença, nada constatei contra ele dos crimes de que o acusais. Tampouco Herodes encontrou alguma falta nele, pois não o mandou de volta. E não existe nada digno de morte realizado por ele. Portanto, após submetê-lo a açoites, libertá-lo-ei. Pois, conforme a tradição, ele deveria dar liberdade a um detento judeu por ocasião da Páscoa. Contudo, todo o povo gritou a uma voz, acaba com este! Solta-nos Barrabás! Ora, Barrabás havia sido condenado e estava na prisão por causa de uma rebelião na cidade por ter cometido um assassinato. Mas Pilatos desejava soltar a Jesus e voltou a argumentar com a multidão. Eles, entretanto, gritavam ainda mais, crucifica-o! Crucifica-o! Então, pela terceira vez, declarou ao povo, que mal fez esse homem? De fato, motivo algum encontrei com ele para condená-lo à morte. Sendo assim, depois de açoitá-lo, soltá-lo-ei. Mas a multidão reivindicava insistentemente aos brados que ele fosse crucificado, e o clamor do povo prevaleceu. E assim, Pilatos resolveu dar-lhes o que desejavam. Libertou o homem que havia sido lançado na prisão por causa da rebelião que causara e do homicídio que cometera, mas por quem clamava o povo, e entregou Jesus à vontade deles. Versículo 26. Então o retiraram dali e enquanto o levavam, agarravam Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e jogaram a trave da cruz sobre seus ombros, obrigando-o a carregá-la e caminhar atrás de Jesus. E uma grande multidão seguia ele, inclusive muitas mulheres que choravam e pranteavam em desespero. Porém Jesus, dirigindo-se a elas, as preveniu. Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, antes planteai por vós mesmas e por vossos filhos, porquanto eis que estão chegando os dias em que se dirá, felizes as estéreis, aos ventres que jamais geraram, e os seios que nunca amamentaram. Então clamareis às montanhas, caí sobre nossas cabeças, e as colinas, cobre-nos, pois se fazer isto com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? E eram levados com ele 2 outros homens, ambos criminosos, a fim de serem executados. Versículo 33.
A crucificação. Quando chegaram a um lugar conhecido como Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à direita e o outro à sua esquerda. Apesar de tudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. A seguir dividiram entre si as vestes de Jesus, tirando sortes. Uma grande multidão estava presente e a tudo observava, enquanto as autoridades o ridicularizavam, exclamando: Salvou os outros, pois agora salve-se a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus o escolhido. Da mesma forma, os soldados se aproximaram e também dele zombavam, oferecendo a ele vinagre. E o provocavam: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também havia sido afixada uma inscrição acima dele, onde se lia: Este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam crucificados esbravejava, insultando contra ele: Não és tu, Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso o repreendeu, afirmando: Nem ao menos teme a Deus, estando sob a mesma sentença? Nós, na verdade, estamos sendo executados com justiça, pois que recebemos a pena que nossos atos merecem. Porém, este homem não cometeu mal algum. Então, dirigindo-se a Jesus, rogou-lhe: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe assegurou: Com toda certeza eu te garanto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E já era cerca do meio-dia, quando as trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde, o sol perdera seu brilho e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Então Jesus bradou com voz forte: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. O centurião, constatando o que tinha acontecido, glorificou a Deus, exclamando: Verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões que haviam afluído a fim de presenciar aquele acontecimento, ao verem isso, retiraram-se aos prantos, batendo nos peitos. No entanto, todos aqueles que o conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galiléia, permaneceram ainda que a certa distância, observando atentamente todos esses fatos. E eis que havia um certo homem chamado José, natural de Arimateia, numa cidade da Judéia, membro do Sinédrio, que era um bom e justo. Ele não havia concordado com o veredito, tampouco com o proceder dos outros, e aguardava o reino de Deus. Versículo 52. Foi à presença de Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. Então, tirando-o da cruz, o envolveu em um lençol de linho e o depositou num túmulo cavado na rocha, no qual ainda ninguém havia sido sepultado. E era o dia da preparação e estava para começar o sábado. As mulheres que vinham seguindo a Jesus desde a Galiléia acompanharam José e, contemplando o túmulo, viram como o corpo de Jesus fora colocado naquele local. Em seguida foram para casa, prepararam perfumes e bálsamos, e no sábado descansaram em obediência ao mandamento. Capítulo 24. Jesus Cristo ressuscitou. No primeiro dia da semana, logo ao raiar da aurora, as mulheres levaram aos sepulcros as especiarias aromáticas que haviam preparado, e encontraram removida a pedra do sepulcro. Todavia, quando entraram, não mais acharam o corpo do Senhor Jesus, ficaram pasmas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que reluziam como a luz do sol se colocaram ao lado delas. Atemorizadas, as mulheres inclinaram o rosto para o chão, e nesse momento os homens lhe questionaram: Por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu enquanto ainda estava convosco na Galiléia? É impreterível que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. E ao voltarem do sepulcro, elas compartilharam tudo o que lhes acontecera aos 11 e a todos os outros. As mulheres que relataram todos esses fatos aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, bem como as demais que com elas estavam. Entretanto, eles não acreditaram nelas. As palavras daquelas mulheres lhe pareciam um delírio. Contudo, Pedro levantou-se e saiu correndo até o sepulcro. Ao chegar, abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Então afastou-se e voltou perplexo com o que acontecera. E naquele mesmo dia, 2 deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém, e iam dialogando sobre todos os fatos recentemente ocorridos. Versículo 15. Enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então eles lhe questionou: o que vos preocupa e sobre o que ides discutindo durante a vossa jornada? E eles pararam entristecidos. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou-lhe: És o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém ignoras os acontecimentos desses últimos dias?
Ao que ele lhes indagou: quais? E eles começaram a lhe explanar: ora, o que ocorreu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como o chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à pena de morte e o crucificaram. E nós acreditávamos que fosse ele que havia de trazer total redenção a Israel. Mas hoje já é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. É verdade também que algumas mulheres seguidoras conosco nos assustaram, porquanto foram de madrugada ao sepulcro, mas não encontraram o corpo de Jesus. Contudo, voltaram e nos relataram que tiveram uma visão de anjos que lhe asseguraram que ele vive. De fato, alguns outros seguidores entre nós foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam informado, porém não viram a ele. Então lhes admoestou Jesus: tolos de entendimento e lentos de coração, para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual se dirigiam, Jesus fez com que iam continuar a caminhada seguindo mais à frente. Porém, eles muito insistiram, rogando-lhe: fica conosco, pois é tarde e o dia já está chegando ao fim. Então ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Nesse mesmo instante se lhe abriram os olhos e reconheceram. Ele, contudo, desapareceu diante dos olhos deles, e questionaram-se entre si: porventura não nos queimava o coração quando ele, durante nossa jornada, nos falava, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, retornaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e outros seguidores com eles, os quais anunciavam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois comunicaram o que havia ocorrido no caminho e como Jesus foi reconhecido por eles enquanto partiu o pão. E aconteceu que, estando ainda conversando sobre esses fatos, o próprio Jesus apareceu entre eles e lhes saudou: paz seja convosco. Eles ficaram atônitos e aterrorizados, pensando que estivesse vendo um espírito. Todavia ele lhes exortou: por que estáis apavorados? E por qual motivo sobem dúvidas ao vosso coração? Observai as minhas mãos e meus pés, e vede que eu sou o mesmo. Tocai-me e comprovai o que eu vos afirmo. Porque o espírito não tem carne, nem ossos, como percebeis que eu tenho. E havendo dito isso, passou a mostrar-lhe as mãos e os pés. Então, repletos de alegria e surpresa estavam, que não conseguiam acreditar no que viam. Por isso Jesus lhes pediu: tendes aqui algo para comer? E eles lhe ofereceram um pedaço de peixe assado, e pegando aquele pedaço de peixe, o comeu na presença de todos. Em seguida Jesus lhes explicou: são estas as palavras que eu vos ensinei quando ainda estava entre vós. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então se lhe abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes afirmou: está escrito que o Cristo haveria de padecer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E vós sois testemunhas destes fatos. Eis que eu sobre vós envio a promessa de meu Pai. Contudo, permanecei na cidade até que sejais revestidos do poder no alto. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Versículo 51. E enquanto os abençoava, ia se retirando da presença deles, sendo elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém, plenos de felicidade, e reuniam-se constantemente no pátio do templo, bendizendo a Deus. Reuniam-se constantemente. Meu irmão, se reúna constantemente dentro da casa do Senhor. É um salão de oração, ele é tornado igreja quando eu e você estamos lá dentro. Quando nós saímos é só um salão, são só paredes vazias. Mas quando nós estamos lá, aquilo se torna igreja. Então, se reúna constantemente no pátio do templo, como ele falou aqui. Se reúne constantemente na igreja, bendizendo ao Senhor por tudo que ele é, por tudo que ele fez, por ele ter ressuscitado, por ele ter se entregue morto, e sendo morto numa cruz por nós. E ele ressuscitou, e está vivo, e fala conosco até os dias de hoje. Provérbios capítulo 11, a integridade e o bom nome. Deus tem ódio das balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Em vindo a arrogância chega
Logo também a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. A integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os aniquila. As riquezas acumuladas não terão valor algum no dia da ira divina, mas a justiça livrará o fiel da morte. A retidão dos íntegros de coração lhes descortina o caminho justo, mas os ímpios são abatidos por sua própria perversidade. A integridade das pessoas justas as livrará, mas em sua malignidade os infiéis serão apanhados. Assim que o ímpio morre, toda a sua esperança perece com ele. Todos os seus planos acabam em nada. O justo é salvo das tribulações e elas são transferidas para o ímpio. O ímpio com sua própria boca destrói o próximo, mas os justos encontram a liberdade por meio do real conhecimento. Com a prosperidade dos justos, toda a cidade fica feliz. Quando os ímpios perecem, há música e alegria no ar. Os justos abençoam a cidade por meio das bênçãos que recebem, mas pela boca dos perversos é destruída. Versículo 12. O que despreza o próximo é falta de senso, mas a pessoa prudente sabe o momento de se calar. O fofoqueiro trai a confiança de quem quer que seja, mas aquele que guarda um segredo merece crédito. Não havendo sábia direção, toda a nação é arruinada. O que a pode restaurar é o conselho de muitos sábios. Quem serve de fiador com certeza sofrerá as consequências. Entretanto, quem evita assumir a responsabilidade de outrem estará seguro e em paz. A mulher gentil e honrada alcança a respeito de todos, mas os homens perversos só conquistam bens materiais. Quem faz o bem aos outros a si mesmo faz, a pessoa cruel provoca sua própria ruína. O ímpio recebe pagamentos enganosos, mas quem semeia a justiça colhe segura recompensa. Tão certo como a retidão conduz a uma vida feliz, assim o que segue o maligno corre para a sua própria morte. O Senhor detesta todas as pessoas perversas de coração, mas aqueles que andam em integridade de coração são a sua alegria. Tendes todos essa certeza, os maus não ficarão sem o devido castigo, mas os justos serão perdoados. Como anel de ouro em focinho de porco, assim a mulher bonita, mas indiscreta. As ambições dos justos resultam em bem para muitos, e a esperança dos ímpios somente em desgosto e ira. Quem dá com generosidade vê suas riquezas se multiplicarem. Outros preferem reter o que deveriam ofertar e cair na pobreza. O generoso sempre prosperará. Quem oferece ajuda ao necessitado, conforto receberá. O povo amaldiçoa aquele quem esconde o trigo para alcançar maior preço, mas a bênção alcança aquele que logo se dispõe a atender o povo. Todas as pessoas que procuram o bem serão respeitadas, porém o mal atropelará aquele que o busca. Quem deposita confiança em suas riquezas certamente se decepcionará, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. A pessoa que causa problemas para sua família herdará apenas o vento, e o falto de juízo acabará sendo servo do sábio. O fruto da justiça é a árvore da vida, e toda pessoa que conquista almas é sábio. Se mesmo o justo é corrigido em sua caminhada na terra, quanto mais o ímpio o pecador. Então que a gente possa ser, né, o fruto da justiça é a árvore da vida, e toda pessoa que conquista almas é sábio. Essa palavra possa entrar no teu coração, no meu coração, e nós possamos ganhar vidas para o Senhor, sermos sábios e viver as escrituras sagradas. Ele ressuscitou, está vivo até os dias de hoje, está sentado à direita do Pai, intercedendo por mim, por você, que você possa levar sempre isso com você. Não importa o que aconteça nesse dia, Ele está com você, os olhos dele estão voltados para a tua vida, e as direções dele vai ser dada, ele vai dar direção para a sua vida no dia de hoje. Amém? Pai, muito obrigado por essa palavra. Conduza a vida dos meus irmãos e irmãs nesse dia, para que eles possam ouvir a sua voz, te sentir como nós temos ouvido e sentido aqui já logo pela manhã, logo por esse momento de leitura, que o Senhor possa abençoar aqueles que forem ouvir essa leitura à tarde, à noite, na madrugada, não importa o horário, o que importa é que nós estejamos ouvindo a sua voz, Pai. Em nome de Jesus que oramos, amém e amém. Deus abençoe. Beijo.